E aí galera, eu sou o Fabrício e hoje eu vou te mostrar os 10 jogadores mais furiosos em Blue Lock. E eu vou te explicar por que cada um deles são os mais furiosos. E tudo isso porque os jogadores de Blue Lock têm um objetivo de se tornar o melhor atacante do Japão. E cada fase do Blue Lock fica mais difícil e cria aquela atmosfera de tensão e competição. E por causa disso tem jogadores que lidam com esse ambiente de tensão com muita frieza, mas tem outros jogadores que fica pistola, fica furioso. E esse comportamento mais furioso em algum jogo pode ser bom porque isso leva o jogador a ficar melhor. E se ele ficar melhor, você pode se inscrever aqui na broderagem se você gosta de Blue Lock. Mas vamos para a lista porque eu já falei demais. Em 10º lugar, Reu. Como a gente sabe, o Reu é um jogador mais analítico, ele analisa o jogo e mostra que ele pode fazer qualquer coisa no campo. Só que no início, o Reu não tinha muito potencial de individualidade que outros jogadores tinham. E esse é um dos motivos que o Nagi deixou o Reu para se juntar com o Izagi e o Bachira. E foi nesse momento que o Reu sente a dor da traição, porque o Nagi meio que traiu o Reu e tudo que eles passaram junto. E o bicho pega aqui, porque aquele Reu que era calmo, tipo, tinha acabado. Ele entra em desespero e raiva, e por isso ele quer se vingar do Nagi. Ele quer que o Nagi peça desculpa pra ele por ter abandonado ele. E o Reu vai fazer de tudo pra conseguir isso, e toda essa fúria faz com que o Reu fique mais forte individualmente. Em 9º lugar, Kunigami. Como a gente sabe, o Kunigami é o jogador mais de boa do time Z. O cara quer virar um super-herói, porque tipo, ele se vê como um herói no campo. Ele quer ser aquele que dá a vitória pro time dele. E com toda a força que ele tem, mais o chute poderoso de perna esquerda, o cara é o Batman. Só que depois dele ter perdido pro Shidou, esse negócio de super-herói não foi suficiente para ele seguir na competição. Mas o Kunigami entra no Wild Card, que é um jogo que dá uma segunda chance para o jogador voltar para a competição do Blue Lock. E o Kunigami ganha outra chance. E depois que o Kunigami sai do treinamento do Wild Card, o cara não é mais o mesmo, a personalidade dele muda completamente. Esse negócio de herói não existe mais. Ele fica mais sombrio, mais furioso, até com o ex-time dele, o time Z. E toda essa fúria do Kunigami de ter perdido pro Shidou, de pensar que ele ia ser um herói no campo, tornou ele mais forte. Em 8º lugar, Neo. O Neo é o famoso cão de guarda do Japão sub-20. Ele é o que fica na defesa e não deixa nenhum outro jogador chegar perto do gol para marcar. E como ele joga na posição de zagueiro, o cara tem um jogo mais bruto, mais intenso. E para isso ele usa o físico dele para botar medo em qualquer jogador. Ele usa toda a força dele pro adversário dar aquela tremidinha. E a fúria do Neo não tem um motivo, é que ele joga assim, como ele joga tanto na defesa quanto no ataque, mas principalmente na defesa, ele tem que parar outros jogadores. E esse é o principal motivo da fúria dele. Ele precisa ter muita fúria para não deixar ninguém passar e atacar os defensores do outro time ao mesmo tempo. Em 7º lugar, Kira. O Kira, como a gente sabe, foi o primeiro jogador a ser eliminado do Blue Lock, e pelo próprio Izagi, que ele tinha uma certa amizade. E isso já podia ser uma razão dele ser tão furioso. Mas não é só isso, o Kira ele não entendeu a mentalidade do Blue Lock de egoísmo, e por isso ele foi eliminado tão cedo. E tipo, eliminar um jogador desse nível tão cedo foi um alívio para os outros jogadores, menos um jogador forte, né? E tipo, quando o Kira foi eliminado, dava pra ver nos olhos dele toda a raiva, toda a fúria contra o Izagi. E com certeza se ele tivesse passado para a próxima fase, toda essa fúria podia ser uma ameaça para qualquer jogador, principalmente para o Izagi. Em 6º lugar, Yukimiya. O Yukimiya no começo parece ser um cara legal e calmo, tipo, ele tem um drible estiloso e todas as habilidades dele é de elite. Mas é na segunda fase do Blue Lock que a gente conhece o verdadeiro Yukimiya, porque como ele é um membro do time Bastard Mountain, ele se esforça ao máximo para provar o valor dele no lado do Izagi, do Kaiser e do Noah. E por causa do problema que o Yukimiya tem, que a visão dele tá piorando durante o tempo de jogador profissional dele pode ser limitado, e a fúria dele vem disso, ele quer ser reconhecido, por isso ele entrega tudo no campo, mesmo com a condição dele, ele quer superar todas as limitações e o Yukimiya sabe que o tempo dele é limitado. Em 5º lugar, Height.
Esse aqui com certeza ia aparecer na lista porque o Riot é o membro mais nervoso, mais furioso do time Z. Isso porque é da personalidade do cara, é da personalidade dele. Ele discute, briga com qualquer um e não importa o motivo, pode ser uma coisa pequena que o Riot vai discutir. Ele fica bravo com o Izag que deu uma assistência pro Kunigami fazer um gol, só por isso. E o exemplo mais louco foi quando o Reich deu um soco no Kuon depois de descobrir que ele era um traidor. E esse é o motivo da fúria do Reich, é a própria personalidade dele. E eu coloquei ele nessa posição porque todos os outros têm um motivo para a fúria, mas o Reich não, essa fúria é uma coisa dentro dele, a ponto dele bater em um jogador. Em quarto lugar, Barou. O Barou, mais conhecido como Rei, tem uma forma de pensar muito egoísta. Ele vê os outros jogadores como inferiores a ele. E isso porque o talento natural do Barou é tão gigante que ele nem precisa de jogo em equipe para vencer. Só que teve uma situação que o Izag usou o Barou como uma distração no jogo. E tipo, isso foi uma humilhação pro Barou, destruiu ele e quase condenou o potencial que ele tinha. Mas depois disso, nasceu dentro do Barou uma fúria imensa. Ele concentrou toda a fúria que ele tava para superar o próprio potencial dele. E com isso ele aceitou a escuridão dentro dele e agora para alcançar o topo, ele ia atacar os próprios companheiros de equipe se isso significasse que ele ia fazer o gol. E depois de ter quase perdido o potencial de individualidade, ele dá a volta por cima e a mentalidade de superioridade dele aumenta ainda mais. Chegamos no top 3 e em terceiro lugar, Izag. O Izag é o personagem principal e também o mais motivado em Blue Lock, mesmo que isso signifique esmagar os outros jogadores, como por exemplo, quando ele elimina o Kira, o Izag se sente muito bem e ameaça todos os outros jogadores que tá ali para tentar vencer ele. A fúria do Izag é tão forte que ele chega a humilhar verbalmente os oponentes dele e até os próprios companheiros do próprio time quando ele marca um gol. Isso porque o Izag quer mostrar para todo mundo que ele pode ser o número 1 e toda a fúria dele se concentra nesse único objetivo. Em segundo lugar, Rin. O Rin é com certeza um dos 3 melhores jogadores de Blue Lock e o objetivo dele é superar o próprio irmão, o Sai. E isso cria uma raiva, uma fúria gigante nele, mas toda essa fúria só é mostrada no jogo da Blue Lock contra o Japão Sub-20. E nessa partida, o Rin rompe essa barreira de ser calmo e o cara fica descontrolado, toda a fúria dele sai. E tipo, o Rin começa a babar e gritar enquanto tenta ultrapassar o irmão dele. E toda essa raiva do Rin se transforma em fúria durante a partida. E tudo isso se torna um potencial durante a partida, principalmente para o Rin superar o irmão dele. E tipo, o irmão do Rin não é qualquer um. Atualmente ele é o melhor jogador do Blue Lock. E esse é o motivo da fúria do Rin, para tentar superar o irmão dele e se tornar o melhor de todos. E na primeira posição, Shidou. E na primeira posição, ele, Shidou, que entra na história atacando o Kunigami e mostrando toda a força dele. E a mentalidade do Shidou é sempre marcar mais gol, ele não se importa com nada. E tanto o talento que ele tem e o temperamento durante a partida, os dois é gigante. Ele foi um dos enviados para representar o Japão Sub-20 e tipo, ele entrou na seleção do Japão Sub-20 com várias restrições, e isso mostra o tão perigoso e tão sem noção que ele pode ser. O Shidou é o tipo de jogador que faz tudo para ganhar e principalmente fazer gols, é do nível de agredir outros jogadores. E aqui tem um paralelo, porque enquanto o Rin é o rival do Izag, o verdadeiro vilão de Blue Lock, se a gente pode chamar assim, é o próprio Shidou. Galera, se inscreve aí se você gosta de Blue Lock e comenta aí qual é o seu jogador favorito em Blue Lock. Valeu por ter assistido até aqui, é tudo isso e mais um pouco. Forte abraço, galera, valeu, fui!